Bom, vamos falar um pouco sobre a lei do devenir. Algumas pessoas devem ter ficado curiosas, né, sobre algumas questões. Então vamos adentrar no objeto de estudo desse capítulo. Eu vou ser bem breve aqui e falar de maneira o mais sintética possível. Vejam só, a gente tem... eu peguei a grande equação da substância e eu estou colocando ela aqui em dois outros aspectos que ela também tem, para ficar melhor a compreensão do que a gente vai passar. Então, o primeiro aspecto é o aspecto de equação dela, o aspecto estático. Quer dizer, alfa, né, espírito, energia e matéria, são substancialmente iguais em sua essência fundamental, né? A substância é a matéria-prima que preenche gama, beta e alfa, só que a manifestação, o nível evolutivo, vai ser diferente, por isso a diferenciação nessa tríade aqui. Lembrando que existem subdivisões e subdivisões e subdivisões dessas alfa, beta, gama, certo? Então, tudo é uno em sua essência, né? Qualquer individuação que existe no nosso universo, ela possui unidade. Mesmo que você esteja dividido interiormente, esteja em conflito, no fundo, você é um ser que tem unidade. Resta a cada um de nós descobrirmos esse aspecto unitário de nossa personalidade. Então, esses três aspectos do universo, eles não estão isolados, né? Não vejam as coisas de maneira isolada, por favor, porque isso é típico de uma mentalidade reducionista, né? Que é uma coisa que a humanidade precisa superar o quanto antes para não ter sofrimentos indescritíveis nas próximas décadas e nos próximos séculos, né? Então, vejam as coisas de maneira integrada, mas ao mesmo tempo também particularizadas. Parece um contrassenso, né, isso que eu estou falando aqui, mas eu sempre lembraria a vocês que a lógica paraconsistente do Newton da Costa pode nos ajudar a entender porque esses aparentes absurdos, né, não são absurdos de fato, mas são coisas fantásticas, inclusive o que caracteriza nós como seres humanos. Vou deixar o link também na descrição do que é lógica paraconsistente do Newton da Costa. Outro sujeito fantástico aqui, que fez um trabalho enorme no campo da lógica. Bom, tem outro aspecto dessa equação que mostra no seu devenir. Então fala que o ômega, no nosso universo, é esse ciclo que vai do espírito e regressa ao espírito. Então vai alfa, beta, gama, involutivo, e gama, beta, alfa, evolutivo. Então, essa maneira de ler a equação mostra que tudo está numa transformação perpétua, em ritmos adequados ao seu nível. Quer dizer, eu acho que essa parte, quando a gente fala em ritmo adequado ao seu nível, a gente pode falar que tudo está se dando na velocidade que deve se dar. Olha só que interessante. Mais à frente a gente vai ver que a vida, né, sua voz vai falar, a vida tem pressa de surgir. Assim que tem as condições, ela apareceu. E ela se desenvolveu o mais rápido possível. Daí você vai pensar, nossa, mas como tudo é rápido? Porque assim, até o planeta se preparar para a vida surgir, deu uns 700 milhões de anos. Daí, entre a vida surgir, unicelular, até a gente ter organismo pluricelular, foi mais 1 bilhão de anos. Daí, desses organismos multicelulares surgindo nas formas mais primitivas até chegar ao ser humano, deu 2 bilhões e meio de anos. Como é que você está falando que as coisas estão se dando de forma na velocidade ideal, que é o mais rápido possível? É que a gente precisa levar em consideração a escala de tempo natural de cada tipo de fenômeno. Um fenômeno geológico não se mede em segundos, nem minutos, nem horas, nem dias, nem anos, nem séculos. Se mede em milênios e dezenas e centenas de milênios, milhões de anos.
Um fenômeno atmosférico se mede em milhares, em milênios, em séculos. Um fenômeno na escala humana, né, de negócios, tal, se mede em meses, né, em semanas, em anos, dependendo da escala. Né. Um fenômeno de construção e queda de civilizações antigas se mede em séculos, né, ou às vezes em décadas, se for um império mais impulsivo. Então, assim, os fenômenos, o ritmo dos fenômenos devem ser avaliados segundo a natureza evolutiva no qual esse ritmo está se manifestando. Não tem sentido eu falar que o planeta evolui lentamente, porque na minha escala de tempo, no qual eu estou, por exemplo, fazendo uma competição de corrida, né, ou meço a velocidade que eu faço o movimento, a Terra é infinitamente mais lenta. Não tem sentido falar isso, porque a gente está em uma fase de gama, né? A gente não está falando de psiquismo humano, tal, alfa, então não é justo, digamos assim, eu falar que o fenômeno geológico é lento. Ele é o mais rápido que pode ser, assim como o fenômeno vida, né? Orgânica, biológica, né? Assim como os outros tipos de fenômenos. Então, do ponto de vista, assim, se um minério pudesse pensar, né, e falar aqui na frente de vocês, eu traria um minério, né, pode apostar, né, pode ter certeza. O minério falaria para vocês isso. Olha, pessoal, no nosso nível de consciência, dentro da nossa constituição natural, né, como a gente é constituído, o modo da gente fazer as coisas é super rápido, tão rápido quanto os seus campeões no atletismo, né? Os seus campeões no campo do pensamento. É que a gente está no nível mineral. Vocês que são mais evoluídos, vocês não têm capacidade de entender isso? Vocês não conseguem perceber que assim você tem que se colocar na realidade, né, daquela dimensão, né, daquela fase, né, que tem seus modos de lidar com a dimensão tempo totalmente diferente, né? Tem um tempo de percepção. Inclusive o minério nem tem a percepção, né? A lei está atuando através do minério, fazendo com que ele cumpra certos desígnios. Então, assim, a gente tem que começar a adquirir uma visão mais profunda dessas questões para não ficar julgando. Você está muito lento. Não, você foi rápido, tal. A gente aplica até no âmbito de humanos, a gente devia tomar cuidado, porque cada um está num certo ritmo, e isso também, né, mesmo que todo mundo tenha as mesmas condições, potencialidade, no âmbito humano, não significa que vai ser exatamente igual, né? E quanto mais ainda no mundo, né, dos animais, no mundo da matéria, nos fenômenos atmosféricos, oceânicos, a gente tem que tomar cuidado que os ritmos são adequados a cada nível, né? O ritmo é o melhor possível dentro de cada nível. A gente não pode tomar o ser humano, né, em particular nossa psicologia específica do nosso grupo, né, como a régua para medir todos os fenômenos do universo, sejam eles evolutivamente superior ao nosso ou evolutivamente inferior ao nosso, né? E quando eu falo assim, evolutivamente superior e inferior, eu estou falando no sentido de que uma coisa é melhor do que outra, né? Não tem sentido você falar que você é melhor que um minério, né? Ou um anjo é melhor que você, né? Essa é outra questão, né? Quando a gente fala em hierarquia cósmica, né, que remete à hierarquia divina, isso tem um significado totalmente diferente das hierarquias humanas, né? Tenham isso em mente, mesmo que vocês ainda não compreendam com toda a profundidade. Bom, voltando aqui, então, tudo está em perpétua transformação. Não existe nada parado, nem mesmo uma ideia, coisas psíquicas, né? Nem o seu espírito está parado, né? Suas intuições, tal, nada está parado. A matéria que você tem como inerte, estática, ela está em movimento, né? E todos os ritmos são
perfeitos, né, para os seus níveis. E há avanços e recuos compensados em termos de forma, porém um progressivo avanço substancial. Isso é de uma profundidade que, assim, eu me impressiono, porque essas coisas deviam ser conversa de bar, né? O espírito só progride. Como nossos avós, né, nossos tios falam, para trás nem para pegar impulso, né? Você só avança. Não quero que você recue nem para pegar impulso, para avançar, né? Esse é o espírito, né? Espírito puro, o alfa, só progride. À medida que a gente vai vivendo, a cada segundo eu vou me tornando cada vez maior espiritualmente, cada um de nós. Agora, se a gente integrar isso com a questão de todos os nossos corpos, até chegar no nosso corpo físico, que é baseado na matéria física, né? Daí você tem avanços e recuos. Avanços e recuos. Você tem uma natureza cíclica e oscilante também, em meio a esse transformismo progressivo que é típico do espírito, que é o que nós somos. Como nós somos seres integrados, nós temos corpo, mente, né, corpo físico, mente e somos espírito, né? Alguns falam corpo, alma e espírito, né? Daí vai depender da terminologia, né? Cada um fica a gosto do freguês, né? Tem cara que fala em corpo astral, etérico, búdico, causal, um monte de coisa, né? Mas a ideia é essa, né? Você tem que você é, seu corpo mais denso e um intermediário, né? Que pode ter várias camadas, né? Várias vestes, né? Corpo físico, mente e espírito. Vamos dizer assim. O espírito só progride. Daí os outros, eles oscilam e tem uma natureza cíclica. Por isso, às vezes, você mais à frente, né, você está numa posição que parece pior, se você vê de maneira integrada, mas se você observar, se você desenvolver a capacidade de ver a fundo, você vai perceber que você cresceu de fato. Mesmo que você perdeu um emprego, mesmo que você se divorciou, mesmo que você sofreu um acidente, mesmo que você foi diagnosticado com câncer, mesmo que você tomou um fora, mesmo que você não teve a promoção no trabalho, mesmo que aconteceu um monte de coisa que deixou numa situação futura pior do ponto de vista integral, do ponto de vista espiritual, você cresceu. E isso vai ficar manifesto quando você souber usar, perceber isso e daí começar a implementar em sua vida para se recuperar da posição que você está. Você vai renascer das cinzas, como uma fênix, né? E daí você vai conseguir chegar a um patamar ainda mais alto daquele que você estava e julgava ser o máximo possível. Justamente porque você morreu. Para renascer num nível mais alto é preciso morrer. Isso é um aspecto mais profundo da ressurreição. Bom, com isso a gente já falou bastante acerca da lei do devenir. E no próximo vídeo as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Vos vejo lá para quem estiver suportando esses baldes de saber. Saudações.